Fala prevencionista, tudo bem? Em poucos meses o E-Social entrará em vigor na parte de segurança do trabalho. Em poucos meses, né? Isso porque eu estou gravando hoje no dia 29 de agosto de 2018. A parte de saúde e segurança está prevista, se a gente não tiver nenhuma novidade, né, para entrar no E-Social a partir de janeiro de 2019, e os órgãos governamentais eles vão entrar em vigor na parte de saúde e segurança do E-Social em julho de 2019. O foco é que o E-Social ele traz muitas novidades, né, no que se refere ao cumprimento das normas, novidade e não novidade, né, porque a obrigação de cumprir o E-Social já existe há muito tempo. Mas eu digo novidade porque em alguns aspectos o E-Social inova, né, por exemplo, na questão da gente observar os riscos de NR17. Não abordar apenas os riscos ergonômicos, mas abordar também características psicofisiológicas dos trabalhadores. O problema número um é que não existe uma metodologia para você abordar essas questões dentro do E-Social. O próprio E-Social, ele mostra lá, né, no manual do E-Social, que a empresa deve informar situações de estresse. A empresa deve informar o E-Social também sobre funções que demandam excessiva concentração, né? E a pergunta que fica é como cumprir esses itens dentro do E-Social. Fato é que muita gente tem apostado que o E-Social vai lançar em breve um manual com uma metodologia, uma ferramenta de como cumprir esses itens. Porém, eu enxergo que o E-Social não tem esse poder. Isso porque o E-Social ele não cria, ele não altera, ele não modifica nenhuma obrigação. Então ele não pode criar uma normativa. Talvez haja uma alteração futura da NR17 nesse sentido, para observar condições de estresse, para observar funções que existem, que exigem metas incumpríveis, né? Mas no momento a gente ainda não tem isso bem definido. Outro fato bem bacana é que uma vez que a empresa lança, né, esse tipo de dado dentro do E-Social, vai ficar bem mais fácil de fazer o nexo entre um trabalhador que está com altos níveis de estresse e adquiriu alguma doença, né, vai fazer muito mais fácil fazer o nexo do trabalho com esta doença. Outra questão que chama, né, bastante atenção é a gente pensar, por exemplo, no ponto em que a empresa tem que informar situações de estresse, situações de metas inatingíveis. Inclusive o E-Social pede para informar situações de assédio, né? E a gente fica pensando, será que então, a partir do E-Social, a análise ergonômica do trabalho não vai poder ser feita mais apenas com um profissional formado na área de ergonomia? Não é porque estresse, exigência de metas inatingíveis, assédio, são assuntos da esfera psicológica, sim ou não? Então, a partir da era E-Social, acaba ficando evidente que a empresa vai ter que partir também para esse viés, né? Então, além do ergonomista na hora de elaborar a análise ergonômica do trabalho, será necessário, em cumprimento a esses itens, também um profissional da área de psicologia. Ninguém me falou nada sobre isso, mas eu estava aqui hoje pensando, né, sobre essas possibilidades, né? Já há algum tempo que eu venho lendo aquela parte lá do manual do E-Social e pensando sobre isso, né, que a partir do E-Social apenas um ergonomista não vai conseguir cumprir a parte ergonômica, porque a parte ergonômica, por força do E-Social, ela foi mais ampliada. Muito embora o E-Social ele não possa extrapolar a legislação, mas nesse ponto, de certa forma, ele extrapola um pouco sim, né? Porque ele coloca lá situações de estresse, situações de metas inatingíveis, situações de assédio, e eu não me recordo de ter visto em nenhum outro manual, em nenhuma outra legislação do Ministério do Trabalho ou da Previdência, que a empresa fosse obrigada a exigir, a informar esses itens, que a empresa fosse obrigada a criar um documento com esses itens, né? Então, esse é um ponto que o E-Social inova, sim senhor,
Sim, senhora. Outra questão também importante é que a partir do E-Social, a análise ergonômica do trabalho ela vai ter que ser feita como ela foi pensada para o legislador para ser feita, né? Que, na minha opinião, o legislador, quando ele estava criando a NR17, né, a Comissão Tripartite, eles pensaram que a análise ergonômica seria feita não por setor, mas por posto de trabalho. E dando uma observada lá no manual do E-Social, a gente chega exatamente a essa conclusão, que será impossível atender às exigências do E-Social se, na hora de fazer a análise ergonômica, ela não for feita por posto de trabalho, visitar cada um dos postos de trabalho, avaliar cada uma das situações de trabalho. Enfim, são algumas questões interessantes que eu queria dividir com você no vídeo de hoje, para que você possa pensar também a respeito, né, dessa nova era da segurança do trabalho, através, né, a partir do E-Social. E você, o que você pensa sobre isso? Você concorda? Você discorda? Use o campo de comentário para se expressar. Eu aproveitei justamente essa série de vídeos sobre a NR17 para bater uma bola aí sobre essas questões relacionadas ao E-Social. Questões que, inclusive, no nossos cursos de PPRA, essa parte ergonômica do E-Social que a gente discute dos nossos cursos de PPRA presencial, é sempre uma das partes mais interessantes, porque traz à tona uma série de coisas, uma série de situações que a empresa hoje em dia não dá bola, mas que a partir da era social, a tendência é que ela tenha que olhar para isso com mais carinho. Se você gostou do vídeo, curte aí, se inscreve no canal e a gente se vê semana que vem com o colega, com a fera, Mário Sobral Júnior. Olá, eu sou o gestor do site Segurança do Trabalho, M. Olá, eu sou Mário Sobral do Negócio Seguro. E juntos estamos fazendo... Obrigado.